copaiba. A ver, no estaba papi de copaiba. Hopi gente me avisa, compra copaiba, usa copaiba. Então, naturalmente me explica de como, mas agora me explica tique mais seca de como copaiba tá hopi bom pabo. Copaiba tá hopi bom para assinar tanto coisa como me estei e-book para me wake, para me bisavo, para só me pôr bisavo, como foi cabeça. Assina bom copaiba tá. E por me coisa como me bisavo usa copaiba tá para dolor e inflamação. Se você tem dolor com inflamação, você mira, mas só você tem inflamação, cara tá hincha, garganta tá hincha, corpo tá de raiz, barriga tá hincha, tripa tá hincha, tá trabom, dolor pia, rodia tá hincha, enkel tá se dolor, você tem inflamação no seu corpo, então copaiba tá bom amigo. Se você tem artritis, usa copaiba, gout, na condição nós temos gout, urinezuur, copaiba. Se você tem crame, pieta com crame, se não está magnésio por falta, se está magnésio por falta, usa por magnésio. Pero se não, copaiba tá bom, ajudança. Vou pôr dentro do diffuser, então diffuser à noite ou de dia dentro da casa. Vou baixar drop de momento. Munte, anta kepe, 3 pia. Todo sorte de dolor, copaiba tá ajudado. Vou pôr tele com tique zete coco, mês hora caminha e dolor tá. Dolor lomba, vou tá pôr nele, mês hora caminha e dolor tá. Riba no dia, riba braça, vou pôr junta e copaiba. Rena não tem problema com a igra. Não tem inflamação de hígado, vou tomar copaiba, vou tirar uma cápsula de gel, vou estar a cápsula baixa 2 drops de ser regular, ou vou pôr copaiba de bomba de água, então vou regular. Então, esse é para hígado. Se você tem dolor de pia, bau de pia, spur, você vai trapa com o rio, está fazendo tanto dolor, vou juntar copaiba. Vou juntar com diplo ou vou juntar só. Juntele macera de laga e vai traha. Se você tem problema de dor de garganta, tonsilites, não está sentindo mais de bom, realmente você tem problema, vou usar isso aqui dentro do diffuser ou a trobe, vou pôr delante da boca. Rena não tem problema com pichimento de cama, incontinente, rena não briga grande, use ele, ou para beber, ou para beber ainda, então dentro dia você usa fregueira, barriga, sempre usa azeite de coco, com turno, zetana, sempre usa azeite de coco, não duvida, mas é queimado. Se você tem problema com tripa, colitis ou problema com o intestino, não está trabo. Vou beber, tem um shot de água e vou pôr té também, junto com o de coco e vou barriga. Rena não está sofrendo de câncer ou maleza autoimune, bebe tem água, põe-lhe riba por barriga, junto pau de bopia, então riba por lomba, por hueso lomba. Lá comendo freguei para o de coco riba por hueso de lomba. Se você tem uma infecção de fungus, qualquer bactéria, fungus ou vírus, bebe cápsula ou bebe tique de água, junta boi pia, junta riba lomba para ajudar a quitar a infecção. Se você tem emocionalmente não está bom, por exemplo, você está depressa, cansado, fadado, triste, bom para lá na cama, o pai vai ajudar a esse também. Copaiba tem assim tanto bom ajudança, não lá caminho de Ibiza, porque se você tem uma herida na corpo, você usa copaiba para esse aqui. Rena não tem infecção de blastontsteking, também copaiba te ajuda a pé. Rena não com gonorreia, strep infection, tudo isso não, se você tem parasite, usa copaiba.
Copaiba tá hobby bom zeta para ajudar com toda infecção e inflamação. A mim tem testemunho vivo de Copaiba. Mas comecei a usar Copaiba em 5 dias me posseira e abre minha mana. Olha aqui. E me pocore. Vamos ver lá, me corre. Pero me pocore. Se me quer me pocore básica. Me gewrichten não dá se dolor mais. Me tá cana baixo, me tá sem dolor. Passou Copaiba a caia dentro. Me tá usa vitamina na vitalidade. LLV, é 3 anos paque. Então me tá usa me Copaiba. Então esse ajuda-me durante a luna aqui para todo dolor e inflamação vai e doje se evitar-me por a começar a perder peso e tá na vayendo hobby bom agora aqui. Shonan, Deus bendicionado, a mim tá Luisette Kral, coach for de Chicago.